E começou mais um Gambito da Rainha. Eu sei que vocês gostam muito de estar aqui com a gente. E hoje a gente tem uma rainha assim, poderosa, maravilhosa, que empodera outras rainhas, a nossa querida Gabriela Fonseca. Olá, gente, boa tarde. Gabriela, seja muito bem-vinda, Muito que é o seu lugar obrigada. de fala. Fica à vontade. Vai ser um bate-papo incrível, eu tenho Vai, certeza. total. E me conta um pouco, Gabriela, quem é Gabriela Fonseca? A Gabriela Fonseca no trabalho ou a Gabriela Fonseca de De vida? vida, quem é De Gabriela vida. Fonseca? Como você se define? A Gabriela Fonseca é uma mulher batalhadora, uma mulher sonhadora, é uma mulher viajante, gosto muito de desbravar o mundo. É, é uma mulher carinhosa, amorosa com a família, e, e que sempre busca o crescimento, né? Tanto espiritual e profissional também. Ai, que linda. E linda, né, gente? Olha que traços maravilhosos. Eu vou contar pra vocês de onde são esses traços. Gabriela, me conta um pouco. Como é que foi sua infância? Foi em Brasília mesmo ou você veio de fora? Porque a maioria das pessoas veio de fora. Você nasceu aqui. Eu sou brasiliense, Uhum. a minha família, a maioria é do Guará, da Ah, é cidade do do Guará. Guará. Meu pai é paraibano, só que ele tem descendência libanesa, né? Que nós vamos Ai. explicar o porquê. E a minha mãe, ela é paraense. Então foi uma mistura dos dois. E é engraçado que o brasiliense é muito isso, né? A mistura Sim. entre estados diferentes. E você entre países, né? É. É internacional. E como é que foi sua infância? Foi no Guará mesmo? Foi no Guará. Eu cresci no Guará mesmo. Quando fala de infância, o que que você lembra, assim? Ah, eu lembro muito as ruas, porque assim, o Guará é uma cidade muito família. Então, na minha época, a gente brincava muito, ia na rua, que é coisa que não tem hoje em dia, né? É verdade. Devido também a ser muito mais perigoso do que era na época. É Então, a gente verdade. brincava muito na rua, e hoje em dia não tem E mais vocês isso. brincavam de quê, geralmente? Era pula corda, pique bandeirinha, queimada, Era muito né? bom. Era muito bom. Realmente, gente, algumas cidades satélites de Brasília, assim, as crianças ainda podiam brincar na rua, né? Naquela Isso, época. Era super tranquilo. Hoje em dia, só com a supervisão dos pais, e olha lá, né? Bem é perigoso. verdade. É uma pena, mas Brasília é isso, né? A gente, essa mistura, e principalmente o Guará. O Guará, ele é muito mistura de várias cidades ali juntas, né? Várias culturas. É E como é que foi verdade. crescer nessa miscigenação, assim, de culturas? Que só o Guará tem, né? O Guará tem aquela feira ali. O Guará eu gosto muito porque é perto de tudo. A gente sempre fala, eu amo morar no Guará. E quem já morou no Guará não quer sair, porque o Guará é perto de tudo. Se você quiser ir para o plano, o Guará é perto. Se É, você quiser ir para Taguatinga, para Águas Claras, Bandeirante, é como se o Guará fosse no centro de tudo. é verdade. Então, a gente sempre achou o Guará muito perto de tudo. E Guará também tem muitos servidores também. Então, Sim, muita gente mora no Guará e trabalha aqui no plano. Então, tem muitos servidores mesmo, assim, lá. que legal. E me conta um pouco, como é que foi sua adolescência? Quando você estudou aonde? Como é que foi sua adolescência? Como é que você cresceu ali, né? Foi lá mesmo? Então, eu estudei no Colégio Militar de É mesmo? Brasília, sim, E de usou quinta a aquelas oitava roupas? série, sim, aquelas famosas roupinhas. E eu sempre fico na dúvida, será que é muito quente? Nossa, é. Na época do ano que é, né? Imagina, E eles são bem outubro. rígidos, mas assim, eu dou graças a Deus que eu estudei lá, porque eu acho que essa forma de eu ser bastante rígida, Disciplina. disciplinada em várias questões, eu aprendi nesse colégio. Foi um treinamento, né? Foi um treinamento. E também era o ensino, antigamente, eu não sei como é hoje, Uhum. mas antigamente o ensino era muito forte, né? Então era difícil para entrar. Eu lembro que eu fiz uma prova, era como se fosse um concurso, Uhum. porque os meus pais, eles são civis, né? Quem Uhum. é filho de militar conseguia entrar sem fazer prova. E Uhum. quem era civil tinha que fazer uma prova. Aí na quarta série, eu, com 10 anos, fiz Nossa. uma prova para entrar na quinta série. Daí eu estudei de quinta a oitava série e no ensino médio eu estudei em um colégio particular no Guará mesmo, que se Uhum. chama Rogacionista.
Rogacionista é diferente? Rogacionista. Quem foi? Você sabe essa história do colégio? Por que esse nome? Rogacionista é um colégio de padre. Ah, Então, por isso que tem esse nome, né? Que a gente chama rogar. uhum. Mas é um colégio de padre, é um colégio católico. E por isso que deu, assim, Esse origem a esse nome. Isso. E também teve muita disciplina lá, né? Porque colégio de padre Também. geralmente tem muita disciplina, né? Também. Eles trabalham muito essa questão ali de ter horário, ter tudo certinho, né? Exatamente. Então, eu E, cresci com isso, e com a me conta um disciplina. pouco, como é que foi chegar assim, ser essa mulher? Qual foi a virada de chave? Você falou, não, é agora. A gente tá no Gambito da Rainha, né? O Gambito da Rainha, ele fala sobre essa questão mesmo da gente virar a chave da nossa vida, entrar no jogo da nossa vida. Como é que foi a construção dessa Gabriela? Então, eu sempre tive a disciplina e desde muito nova eu sempre soube o que eu queria. Por exemplo, eu sempre quis cursar o curso de odontologia, porque eu era fascinada. Eu ia para o dentista, eu adorava ir para o É mesmo? dentista, mas é porque quando eu era criança eu tive uma queda muito feia Aham. e isso implicou de várias cirurgias. É Então, eu mesmo? usei aparelhos ortopédicos para o dente descer que não descia. Então, eu vivia em dentista. Então, em vez de eu ter um trauma com o dentista, eu passei a gostar. Então, eu queria fazer com os outros o que o dentista fazia em mim, porque eu vi que mudou o meu sorriso. É mesmo? Daí, eu prestei o vestibular na Universidade Católica, na época, e eu fiz uma prova de bolsa. Aí, na época, ia ficar muito pesado para o meu pai ter que pagar a universidade, porque odonto é um curso muito caro. Caro, né? E tem mais as minhas duas irmãs, que eu tenho duas irmãs bem mais novas que eu. Uma tem 22 e outra tem 18. Então, assim, ele pagava colégio para todo mundo. Lá em casa é só ele, né? Porque ele e a minha mãe, eles trabalham juntos. Então, eu tive que me virar. Eu pensei, não, eu quero fazer odontologia, agora eu vou ter que dar um jeito. Aí eu fiz a prova de bolsa na Católica e consegui 100% de bolsa. Uau. Então, eu fiz o meu curso de odontologia todo Custeado por com bolsa. bolsas. Então, assim, bem novinha, eu sempre eu pensava assim, eu preciso estudar, porque se eu não estudar, eu não vou me formar e eu não vou conseguir ser independente. Então, assim, na faculdade inteira, eu não podia tirar nota baixa, porque se eu tirasse nota Perdi a baixa, bolsa. eu perdia a minha bolsa. Então, eu aprendi a ter essa independência, esse cuidado e essa força desde novinha. Eu Olha. poderia muito bem abaixar a cabeça e falar, ah, não, eu não consigo, ou então fazer o meu pai se virar, mas não, eu falei, eu não quero que meu pai se empenhe muito, porque eu sei que vai ficar pesado para ele, então eu vou conseguir sozinha. Então, desde Eita. nova, eu sempre me virei sozinha, eu nunca dependi dos meus pais para fazer alguma coisa. Então, eu fiz o curso todo sozinha. Quando eu me formei, eu procurei clínicas para trabalhar, juntava o meu dinheirinho, pagava a minha especialização. A minha primeira especialização que eu fiz foi ortodontia. Então, o meu Que legal. dinheirinho que eu ganhava, eu pagava a minha especialização, a minha gasolina. Aí, cada ano eu fui crescendo o salário. E como é que você, assim, se viu quando você falou, ai, formei? Como é que você se viu? Por que você pendeu pro lado da Ortodontia. ortodontia? Difícil essa Isso. palavra, viu, produção? É, por- Ortodontia. é porque, assim, eu sempre gostei da estética. Aham. E na época não tinha harmonização, não tinha lente de contato que tem hoje, né? Essa Aham. parte da odontologia estética. Sim. Então, o que estava mais próximo disso era a ortodontia. Eu E não foi o gost... que você sofreu, né? Você chegou a sofrer bullying na escola? sofria. E você viu essa transformação e você queria que as Exatamente. pessoas também oportunizar isso para as pessoas, né? Exatamente. Eu sofria bullying porque na época, como eu tive a queda, os meus Uhum. dois centrais, os meus dentinhos da Uhum. frente, eles não nasciam. Uau. Então, o aparelho tinha que tracionar esses dentes para nascer. Então, eu fiquei muito tempo banguelinha. Isso foi de Isso me- quanto tempo, mais ou menos? Você tinha quantos Ah, anos? eu tinha uns 8, 9 anos, mais ou Uhum. menos. Então, eu coloquei aparelho muito novo. Eu coloquei Uhum. aparelho com 9 anos, ortopédico, né? E o Uhum. aparelho fixo com 10. E eu fiquei Nossa, e muitos naquela época os anos. aparelhos eram gigantes, né? Aí eu fiquei até os 15 anos usando o aparelho. Então, eu usei Caramba. muito tempo. Aham. Muito tempo. E quais são os cuidados que a pessoa tem que ter com o aparelho?
Eu de aparelho, gente. Ó, os cuidados é evitar alimentos duros, né? Higienizar todas as vezes que comer alguma coisa, Uhum. né? Então, assim, o aparelho em si, a gente tem que ter cuidado com a alimentação. Tendo cuidado com a alimentação é Tá tranquilo, tranquilo, né? tranquilo. E me conta um pouco, ô, Gabriela, como é que foi essa... Você foi migrando, né, de profissão, dentro da sua profissão foi migrando para outras áreas. E hoje você tem um consultório, né? Isso. Gente, maravilhoso. Eu fui lá, árabe, É uma clínica temática árabe. temática árabe, tem uma... Como é o nome daquilo que eu Tem o comi? café turco, É, eu tomei o café turco e tem a tâmaras com tâmara. Meu Deus, nozes. aquela tâmara. Pelo Uma amor de Deus. delícia, né? É uma delícia. Eu acho que é até um gosto meio que inesquecível, assim. Você E parece a, que e a tá mesmo. junção, né, dos Uhum. dois fica Nossa, muito muito bom. bom. Gente, vocês têm que ir lá conhecer. É, ele fica aqui em Brasília, né? Isso, fica na Asa Norte, no edifício Rossi Esplanada, ao lado do Agarrão. Isso. E aí, como é que foi essa despertar para agora para outra área da sua vida, né? Como é que você Isso. entrou nessa área? Como é que foi o começo? Então, quando eu já atendi ortodontia, eu atendia em várias clínicas, eu atendia em 4 clínicas. E o ortodontista, ele trabalha muito, porque é manutenção atrás de Uhum, manutenção. Então, a gente atende muito durante o dia. uhum. Então, chegou um momento que eu tive um problema de coluna também, de tanto trabalhar. Eu trabalhava de segunda a É sábado mesmo? direto e eu atendia 30 pacientes ao dia. Meu Era Deus. muita gente. Então, assim, eu não tinha uma vida social. Eu queria poder ter uma qualidade de vida melhor, Uhum. né? E depois, quando começou a harmonização, eu achei muito interessante, porque quem já é ortodontista, a gente já estuda muito o padrão A facial. face, O aham. padrão facial, Joyce, é aquele rosto mais redondo, oval, quadrado. Então, a Uhum, gente estuda vários tipos de rostos, aham. entende? Então, eu já tinha uma certa facilidade com isso. Aí, quando começou a harmonização, aí eu pensei, vamos ver se isso vai vingar mesmo, se a odontologia vai conseguir, porque Abraçar, né? tinha disputa É. entre a medicina e a odonto também. Então eu estava vendo como é que ia ser aquilo ali. Uma disputa até meio que insana, né? Porque você vê que o dentista, o odontologista, ele estuda mais a face do que qualquer outro médico, né? Exatamente. Do que qualquer Tanto, outra especialidade. A não ser a ex- especialidade de cabeça. exatamente. Tanto que, por exemplo, um acidentado que vai em um hospital, Uhum, quem faz a reabilitação todinha da face é o dentista, é o uhum, especialista em bucomaxilofacial. aham, Então, é o dentista que faz. Então, se o dentista ele pode recompor uma face inteira, por que a gente não pode exercer a harmonização? Entende? Que é aham. muito mais simples. E como é que começou essa paixão pela harmonização? Eu sempre fui muito vaidosa, então eu Aham, sempre quis ir para a estética. E quando começou, eu achei o máximo em você poder melhorar o visual de uma pessoa, a autoestima de uma pessoa. Aí eu comecei a fazer cursos isolados, vários cursos isolados, e depois eu falei, não, é isso aqui mesmo que eu quero fazer. Aí eu fiz a especialização. Especialização é 2 anos. Aí, a ah, especialização é um marco. Tem muita gente que não faz, tem gente uhum, que só faz curso. Mas eu queria fazer uma especialização porque eu já queria montar a minha clínica. Então, hum, assim, como eu quero ser referência, eu quero ter uma especialização que eu mostre assim para minha paciente: olha, eu sou uhum. especialista em harmonização facial, Que é que é uma, todo tipo uma pós, diferencial. É não? uma É? pós, é Uhum, uma pós. Aí aparece a pós-graduado em harmonização facial. Isso uhum. aí só o dentista que tem pós. O Aham. biomédico, o enfermeiro não tem pós, é só cursos. Então você vê como o dentista é muito Muito mais importante, né? preparado do que as outras áreas. E me conta como é que é ver uma mulher entrar de um jeito e de repente você realizar um sonho. Ah, é gratificante demais, porque querendo ou não, é a realização de um sonho dela. Ela não estava se sentindo bem, a autoestima estava baixa. E a gente sabe que assim, a autoestima, ela não pega só o físico, ela pega muito mais o emocional. Então, quando a gente muda por fora, por dentro melhora também. Aham, ela começa a querer fazer outras coisas, né? Exatamente. E você hoje tem quantos anos nessa área?
Na harmonização, eu já tô há 6 anos. 6 anos? 6 anos. Uau! Como é que é o nome mesmo do escritório, do consultório? Da Clínica Gabriela Fonseca. É isso, a Gabriela Fonseca, gente, tem todo um conceito, como a gente falou no começo, árabe. Me conta um pouco dessa história, como é que foi isso? Então, eu sempre fui apaixonada pela cultura árabe. Desde o colégio, quando tinha as feiras culturais do colégio, eu sempre queria fazer Egito Antigo, Aham. queria fazer Turquia, Marrocos, porque eu amava aquilo ali. Você lembra da novela O Clone na Aham, época? Meu Deus, eu sim. achava o máximo. Então, eu sempre fui apaixonada. Era mais por conta disso, nem é muito pela Pela descendência que família. meu pai tem. Mas eu acho que a gente carrega uma chama, né, interior, não tem jeito. Parece que é algo meu mesmo. Daí, quando eu me formei, eu comecei a viajar para esses países. Uhum. Então, eu fiquei mais encantada ainda. E sempre trazia esculturas, coisas diferentes de lá. Quando eu comecei a criar a minha clínica, ver como seria, eu queria algo que fosse diferente, que chamasse atenção, algo que não parecesse uma clínica de saúde, porque como você está lá para aumentar a sua autoestima, então É. é o momento seu. Então tem que ser um lugar que você entra e você fala, uau, meu Deus, eu vou entrar por aquela porta e eu vou sair de outro jeito. Eu saí, viu? Foi muito bom. Então, daí quando começou a arquiteta, eu gosto muito de arcos. Uhum. Então, eu queria arco em tudo quanto é canto. Aí passou um tempo, aí a minha irmã ficou olhando assim, ela falou, Gabi, mas sua clínica só tem arco em tudo. Tá parecendo uma clínica árabe. Aí eu falei, clínica árabe, olha, por que eu não faço uma clínica árabe? Aí eu comecei a mudar, mudei o projeto todo. A arquiteta ficou doida comigo, que eu mudei tudo. Eu falei, vamos fazer um negócio diferente. E foi isso. Aí eu peguei várias fotos de cantos diferentes, países diferentes, e fui montando, por exemplo. A minha recepção tem um gesso grandão, bonito, virado, que é a recepção de um hotel que eu fui na Turquia, que eu achei diferente, achei bonito. Aí eu sempre quis que vocês provassem o café turco, chás, né? Uhum. Porque quando a gente vai nesses salões, nessas clínicas, tem um cafezinho. Eu falei, Sim. então eu vou colocar tudo árabe. Só que eu queria algo diferente, eu queria uma copa que vocês sentassem. Então eu queria algo diferente. E é E saiu maravilhoso. aquela clínica maravilhosa. É verdade, e o consultório também é muito bonito, né? Todo esse É, conceito. Gente, na hora de esperar, vocês não têm noção. A gente é recebida por uma menina, uma mulher maravilhosa lá na recepção, que é a cara da Gabi, parece que é a irmã. Parece que você tá recebendo o clone dela e ela vai, mostra lá os cafés, o que tem, fala tudo sobre a clínica é linda. Você fica com vontade mesmo de se transformar, de mudar, né? De ser diferente, de viajar a países diferentes. É muito viagem para o legal. É Oriente. muito legal. E conta um caso pra mim, Gabi, que você viu, assim, de alguma cliente, lógico, sem falar o nome, que você mudou a sua vida, assim, você falou, nossa, essa me impactou. Então, eu tenho uma paciente que ela foi à clínica, que ela estava juntando um tempão para tá fazendo o tratamento. E ela buscou em várias redes sociais, em vários casos, e ela viu os meus casos e ela viu que tinha naturalidade, que não perdia a essência, né? Que não deixava a pessoa com a cara inchada, né? Sim. Então, ela foi lá, aí ela já estava um tempão procurando a gente, tanto que foi um dia desses essa minha paciente, quando ela chegou, ela falou assim, dei o orçamento para ela, ela não, é com você. Tem meses que eu estava querendo e é com você que eu vou fazer. E ela estava se sentindo com autoestima baixa, o rosto flácido, então ela queria dar uma mudada, uma repaginada, sabe? E no final, assim, ela chorou, ela ficou toda Sério. feliz, emocionada. Quando ela se olhou, ela falou: Meu Deus, eu voltei, sabe? Uhum. Então, isso aí é gratificante. E É verdade. lá eu prezo muito isso. Eu tenho esse cuidado com as minhas pacientes. Eu trato elas como se fossem algum parente meu, alguma amiga, alguma irmã, sabe? Então a gente tem o cuidado no pré-procedimento, durante, principalmente no pós-procedimento, porque Uhum. elas precisam se sentir acolhidas. Uhum. E isso que eu prezo lá. Esse é o atendimento que eu faço lá, que é o diferencial.
E você acha a harmonização facial? Você acha que ainda tem muita discriminação em relação à harmonização facial? Porque o pessoal, os artistas de Hollywood, todo mundo fica com medo, né? Que vai lá e coloca um monte de coisa, daqui a pouco fica esquisito. Como é que é isso? Como é que lidar com os excessos também dessa sociedade que massacra tantas mulheres, né? As mulheres e os homens, hoje a vaidade tá pra todo mundo. Como é que lidar com isso? Chegam lá todo, sei lá. Como é que você lida com isso? Então, a harmonização, ela mudou bastante. Uhum. Antigamente, quando deu aquele boom, nossa, harmonização facial, as pessoas exageravam muito. Em qualquer coisa, um preenchimento labial, não era algo contornado, bonito, natural. Uhum. O full face, que a gente chama, né? O full face é o preenchimento no rosto todo. Uhum. Era muito exagerado, era traços muito marcados, muito exagerados. Então, assim, graças a Deus, nesses últimos anos, a moda, como a gente Natural, diz, né? mudou muito. E as pessoas, elas buscam a naturalidade. Uhum. Às vezes, quando você vê um rosto muito exagerado, às vezes nem é o profissional, é a paciente que quer daquele Sim. jeito. Nossa. Só que agora, como está mudando e como a gente está prezando a naturalidade, é aquela parte de eu fiz, só que ninguém sabe o que eu fiz. Uhum. Isso é o que é bonito hoje. Então, já está mudando, já está E você melhorando. já pegou algum cliente assim que queria fazer muita coisa exagerada? Direto E aí, como é que você faz? Direto, Joyce. Eu explico que não tem como. Uhum. Eu falo que, olha, se eu fizer assim, não vai ficar bom. Uhum. Se eu fizer dessa forma aqui, vai ficar melhor. Então, muita gente pede, principalmente o preenchimento labial. Uhum. Aí fica bem Labial. exageradão. Aí eu falo, olha, mas tem esses... É porque você tem que prezar também pelo seu trabalho, né? Exatamente. Aí como é que as pessoas ela vai chegar e vai falar assim, ah, foi a doutora fulana de tal que fez. Nossa, imagina. Aí você explica direitinho, elas entendem. Entendem? E no final elas E falam, tem gente que já chegou com preenchimento de outro pra tirar, não? já chegou sim. Sempre tem também. Você também tira? Tira. É? Aí a gente tem uma Como é que consegue? enzima que ela se chama hialuronidase. Sim. Quando ela é injetável também, líquido, e ela quebra o ácido hialurônico. Então, a gente consegue tirar todo o produto que tinha na paciente e fazer um novo tratamento. Entendi. Então, é tranquilo isso. E assim, eles estão arqueando muito. Ah, tem um procedimento que você me falou, que acho que é curioso para falar para as mulheres. É um chip, não? Esqueci. Os fios? Não, fios não, que coloca. Eu acho que é um chip que você coloca e você começa a produzir alguma coisa. Você me falou sobre isso? Esse aí é chip hormonal que você tá falando? Foi alguma coisa que você coloca embaixo da pele e ele vai fazendo o efeito, né? O bioestimulador. Esse. Bioestimulador de Eu esqueci, colágeno. desculpa a ignorância. Como é que é esse Bioestimulador. bioestimulador? O bioestimulador, ele vai fazer com que a pele estimule colágeno. Então, ela vai estimulando o colágeno gradualmente durante os anos. Um bioestimulador de colágeno varia de 2 a 3 anos. Então, é bom porque evita a flacidez, aquela flacidez precoce. Qual que é a melhor idade para colocar? Olha, o bioestimulador é sempre bom você começar com 30 anos. É mesmo? É, a partir dos 30 anos. Porque a flacidez, ela começa de trás para frente. Então, quando vai passando os anos, ela vai fazendo isso aqui, ó. Por isso que começa a criar o bigodezinho chinês, a marionetezinha aqui, o fundinho que a gente tem aqui. Então, quando a gente coloca o bioestimulador aqui atrás, ele mantém sua pele esticadinha. Mantém Então, ela durinha. ele é só para manter. No caso, ele não é um produto que vai esticar a pele. Não, ele estica a Você tem que pele também. também? Ele estica a pele. Então, ele endurece a pele. Ele retorna a pele de onde ela estava. Entende? Então, ele é muito bom. Você põe atrás são como se fosse fios, não? Não, é uma cânulazinha que a gente coloca. É um pontinho que a gente coloca. A gente faz um pertuitozinho aqui. E entra com a cânula fazendo em lequezinhos. Distribuindo pelo rosto. E ele tem anestésico. Então, é confortável. Não é algo que dói, que incomoda. E o pós? Como é que é feito o pós? Não, o pós é tranquilo. As minhas pacientes, elas não se queixam com pós em bioestimulador. E o cortezinho é um pontinho. Então, você pode sair para outro canto, você pode trabalhar no outro dia, que não impacta nada. Não precisa nem ter repouso. Não, o bioestimulador não. E o preenchimento labial precisa? Precisa, porque ele incha, né? Quando a gente coloca
Qual o o ácido produto que usa? hialurônico, ácido hialurônico, os 3 primeiros dias a boca fica mais inchadinha. Não atrapalha trabalhar, né? Você não precisa estar em casa, um repouso. Mas assim, você vai estar com a boquinha um pouquinho inchadinha. Mas E eu não acho é que é uma nada que das coisas que as atrapalhe. mulheres mais falam que gosta, né? Que fica bom, que gosta, que muda bastante, né? A pessoa passa um batom. E o preenchimento labial não é só estética. Hoje em dia, ele evita até os códigos de barras aqui, ó, entre a boca. Quando você vai envelhecendo, começa a criar. Quando você tem um Porque ele preenchimento puxa? labial, isso, ele estica a pele. Ele deixa a pele mais esticadinha. Já tô querendo fazer. Então, mulheres acima de 40 anos, é bom fazer o preenchimento labial para isso também. Não só para isso, estética. Então, 1 ml não vai deixar a sua boca enorme. Ele vai dar uma hidratada e ele vai esticar. Tá vendo, mulheres? A partir dos 30 anos, né? Isso. Já começar a fazer os procedimentos estéticos para poder Isso, chegar. porque você fazendo algo que seja preventivo, quando você envelhecer, você vai fazer menos procedimento do que quem nunca fez nada, que vai ter que fazer vários de uma vez. Agora, quem faz preventivamente, Aí não precisa gastar não tanto vai depois. precisar. Quem não fez nada vai gastar muito, igual a Vossa Excelência aqui. Mas me conta um pouco, Gabi, qual que é seu sonho, assim, seu legado? O que você quer deixar para a humanidade? A Gabi não tá aqui mais hoje, mas ela deixou isso. Nossa, é uma pergunta bem grande, assim. Nossa, o meu legado seria em relação as mulheres serem independentes, as mulheres poderem ver a partir de mim que elas podem crescer, né? Que a minha clínica cresça, que eu possa dar várias oportunidades de emprego para as outras mulheres também. É isso. E me conta um pouco, 3 pessoas, 3, viu, que te inspira. E por quê? 3 pessoas que me inspiram. Pode ser homem, pode ser mulher. Nossa, agora 3 pessoas que me inspiram. A primeira pessoa que me inspira é meu pai. Ele é Qual o nome dele? Deujaí. Deujaí, um abraço, seu Deujaí. Meu pai é assim, é um ser humano incrível. Eu não sei o que seria de mim sem ele, sabe? Tanto que eu até emociono quando eu falo Ah, que dele. linda. Gosto também da Natália Beauty, também, que eu fui no congresso dela semana passada. Um exemplo de como a mulher tem força nessa vida, né? Uma pessoa que ela trabalhava com sobrancelhas e ela cresceu, montou um império. Hoje é uma das empresárias mais bem-sucedidas do país. Montou um ecossistema enorme. Então, assim, é uma outra pessoa que eu tenho, assim. E o terceiro é Deus, né? A nossa inspiração é sempre Deus na nossa vida. Ah, que É linda, isso. que linda. E me conta um pouco, assim, você, nesse processo, quando você fala sobre independência feminina, você já sofreu essa falta dessa independência feminina? Ou já viu alguém sofrendo que te marcou muito? Olha, eu faço parte, assim, de ciclos de amizade, no trabalho, em tudo, de mulheres bem guerreiras, assim. Então, eu não vejo, assim, eu não tenho uma amiga ou alguma pessoa que tenha passado por isso, porque todas elas buscam o seu. E por que você acha importante essa independência da mulher? Eu acho em relação a tudo, porque quando a gente nasce sozinho. A gente morre sozinho. E quando a gente tem uma independência em relação a tudo, a gente pode fazer o que a gente quer. E a gente não aceita o que a gente não quer. Menos que isso, né? Menos que isso. É isso mesmo. E conta um pouco assim, como é que foi a sua virada, assim, voltando um pouquinho de chave da sua vida? Falou, agora eu quero... Por exemplo, você é uma mulher de sucesso hoje. As mulheres te admiram, elas olham pra você como uma potência que você é. Como é que foi essa virada de chave? O dia que você lembra, assim, que você falou, então foram várias, mas assim, o que te marcou? Que falou assim, agora você é a Gabriela que eu sempre quis ser. Foi na pandemia. Foi? Porque na pandemia tudo fechou.
E eu sendo funcionária, né, uma dentista funcionária de outras clínicas, e eu pensei, meu Deus, se acontecer de novo um negócio desse, eu preciso ter o meu negócio, a minha clínica, que eu trabalhe para mim mesma, sabe? Porque e eu via dentistas sendo mandados embora. Aí eu pensei, meu Deus, eu sem esses empregos, o que eu vou fazer? Uhum. Então eu preciso ter o meu. Aí foi quando deu a viradinha de chave. Agora eu preciso montar a minha clínica. Eu E preciso. engraçado que a maioria das mulheres que vem aqui, elas falam que foi na pandemia, da nossa idade, assim, né? Falam que foi na pandemia. Acho que a pandemia foi um marco, né? Foi, porque como a gente ficou muito em casa, teve aquela loucura, a gente nunca tinha passado por nada parecido na vida, né? Nunca teve um ano que as pessoas ficassem presas em casa sem poder sair por conta de uma pandemia. É coisa assim de filme, É, né? Se alguém avisasse pra gente no passado, a gente nunca iria imaginar. imaginar. Então, a minha virada de chave foi basicamente isso. E envelhecer também. Eu penso, nossa, eu estou envelhecendo. Eu não vou ter o pique que eu tenho hoje para atender 30 pacientes. Eu não vou ter esse pique com 40, 50 anos. Uhum. Então, eu preciso fazer alguma outra forma que eu trabalhe menos, ganhe mais e que eu possa ter uma qualidade de vida. Nossa, forte. É, Muito forte. Eu acho que é essas viradas de chave que fazem com que a gente mude realmente a nossa rota, tudo que a gente está fazendo. E mostra outros caminhos, né? Porque de repente você tá de um jeito confortável e você vê que aquilo ali não é tão confortável assim, que é exatamente. perigoso. Conforto é perigoso, eu acho. Porque ele quer nos deixar no mesmo lugar, estacionado ali no na mesma estação, e muitas das vezes ele próprio nos prejudica, né? Ah, Exatamente. Gabi, mas é isso. O Gambito da Rainha chega ao fim, mas o Gambito da Rainha querendo com gostinho Ai, de quero mais. Muito foi bom ter você aqui ótimo. com a gente. E eu Obrigada. espero que você volte aqui ao seu lugar. E você quer deixar algum recado para as pessoas, para as mulheres que estão te ouvindo hoje? Foi um prazer estar aqui, contar um pouquinho da minha história para vocês e para cada mulher, cada uma que pensar assim, será que eu consigo mesmo fazer aquilo que eu sonho? Gente, façam. Dá um medinho no início, a gente fica ansiosa, mas no final sempre dá certo. É só colocar Deus na frente que ele te auxilia. É isso. É isso, colocar Deus na frente que ele te auxilia. É isso aí, gente. Com isso, vamos mais ao fim, mais um Gambito da Rainha. E te esperamos no próximo. Obrigada, linda. Obrigada, minha linda.